Olá, eu sou Lorena Barreto Arruda Guedes, sou fisioterapeuta, atuo na CESAB, no Centro de Endocrinologia e Metabologia da Bahia. A proposta de hoje é a gente falar um pouco sobre os aspectos funcionais na atenção à pessoa com obesidade, dando continuidade a algumas palestras que já foram feitas, né, algumas videoaulas que já foram feitas anteriormente pelo Núcleo de Obesidade do nosso centro. Aqui eu exponho para vocês o sumário da nossa abordagem, onde a gente começa falando um pouquinho dessa obesidade, os desafios que são experimentados por essa pessoa que tem obesidade e o impacto dessa obesidade, né, e desses desafios no manejo do tratamento desse indivíduo, os aspectos funcionais na atenção da pessoa com obesidade. A gente vai justificar a nossa proposta temática e dizer os objetivos com os quais a gente está aqui, para os quais a gente está aqui hoje, tá? Os aspectos e a obesidade, esses aspectos funcionais, as estratégias que a gente pode utilizar para reduzir esse risco de lesão quando fazemos a orientação do exercício físico e das atividades de vida diária como um todo. Falaremos um pouquinho dessa experiência nossa nesse centro de referência que atende esse indivíduo que tem obesidade e finalizaremos com as considerações. É importante a gente lembrar alguns conceitos, como, por exemplo, o que é trazido pela Organização Mundial de Saúde, que fala que a obesidade é um agravo de caráter multifatorial que decorre do desequilíbrio do balanço energético, que tende a ser mais positivo, o que vai favorecer o acúmulo de gordura nesses indivíduos, tá? E a gente não pode deixar de levar em consideração que existem fatores que vão permear esse processo, dentre os quais a gente tem questões que estão relacionadas a fatores biológicos, ao histórico, né, a questão ecológica, questões econômicas, sociais, culturais e políticas vigentes. E um aspecto que é muito utilizado e tratado, né, nesse processo do acompanhamento desse indivíduo, que é a questão do próprio sedentarismo. Nosso estilo de vida hoje favorece cada vez mais que a gente busque menos se movimentar. Associada a isso tem todas as outras questões, né? Como a má alimentação, os modos de comer, muito fast food, muita comida rápida, pulando refeições, esses hábitos de vida que vivemos hoje nessa atualidade, junto a um sistema alimentar vigente do nosso país, são fatores que vão pesar nessa balança para favorecer esse desequilíbrio também. Então, pensando nisso, como estamos aqui diante de profissionais da saúde que atuam na atenção básica, a gente tem que lembrar que a prevenção é a melhor opção que a gente tem hoje. Então, a prevenção é a forma como a gente vai reduzir os riscos de tornar esse indivíduo doente, ou até de minimizar todos esses impactos que essa doença vai trazer para esse indivíduo. Então, a gente precisa dessa forma, quando a gente fala de prevenção, exige um pouco de ação antecipada, né, que vai ser baseada nesse conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o seu progresso posterior. Então, se a gente conhece o que está permeando os fatores que podem ser fatores coadjuvantes para esse processo do adoecimento, a gente tem como minimizá-los, a gente tem como preveni-los, a gente tem como atuar nesses aspectos previamente, evitando um adoecimento, né, e mais consequências e mais comorbidades associadas a esse adoecimento. Então, dessa forma, trazendo um pouco... Então, diante daqueles fatores que a gente falou anteriormente, né, é importante que todos nós, profissionais da saúde, seja lá aquele que está lá na atenção básica, na atenção especializada, né, que a gente tenha ideia, que a gente conheça e que a gente investigue no nosso indivíduo que nos procura para o atendimento, quais são os desafios que ele pode estar experimentando naquele momento, que podem ter impacto nesse processo do tratamento, tá? Então, é importante que a gente saiba, por exemplo, que elementos da própria função do indivíduo e da sua estrutura corporal, assim como fatores pessoais e fatores ambientais, como as barreiras, por exemplo, né, as dificuldades de acessibilidade,
tudo isso aí pode influenciar na participação desse indivíduo no seu tratamento e pode também dificultar no manejo da obesidade. Esses fatores que a gente citou anteriormente, eles são muito intrínsecos, né? Eles são muito presentes para que o indivíduo possa executar suas atividades de vida diária, né? E são atividades de vida diárias, coisas simples, por exemplo, como o seu próprio autocuidado, né? A sua higiene pessoal, o preparo das suas refeições, por exemplo, a execução do exercício físico e da atividade física como um todo, né? E a gente precisa estar atento que se esse indivíduo ele tem essas dificuldades para essas atividades de vida diária simples, ele vai ter dificuldade de participação na sua atividade, vai ter dificuldade de participação também no manejo do seu tratamento. E é pensando nisso que a gente justifica, então, a nossa conversa de hoje, né? A obesidade ela é uma condição de saúde que pode ser vivenciada com incapacidade, isso a gente sabe, né? Como resultado da participação restrita ou limitada de atividades causadas por fatores nos ambientes construídos e social, e fatores pessoais, questões relacionadas à disfunção das funções e estruturas corporais desse indivíduo. Então, se a gente tem algum desses fatores aí que estão dificultando o processo desse indivíduo, né, diminuindo a sua, restringindo a sua participação, a gente vai poder ter uma evolução com um prognóstico mais ruim desse processo do tratamento. Um outro fato que a gente precisa levar em consideração é que o desconhecimento desses desafios que são vivenciados por essas pessoas com obesidade pode ser uma barreira no manejo da obesidade, pode ser uma barreira no seu próprio tratamento. Assim como a capacidade desses indivíduos de participar das suas atividades de vida diária, que também é associado à qualidade de vida relacionada à saúde. Então, quando a gente consegue reduzir essa incapacidade, assim como a gente também consegue apoiar essas pessoas que vivem com obesidade a gerenciar sua própria vida, gerenciar sua casa, gerenciar suas ações diante da comunidade, a gente consegue inseri-la novamente num contexto, né? Num contexto de vida, num contexto de qualidade de vida. E estarmos atentos a essas questões vai contribuir para a saúde, para o bem-estar geral desse indivíduo, e aí desenvolver a sua capacidade e proporcionar a eles a oportunidade de participar de atividades físicas também, né? Aqui a gente chama de atividade física qualquer atividade que envolva gasto energético, que envolva se movimentar, tá? Que é diferente de exercício físico. O exercício físico é quando a gente tem algo que é mais organizado, né? Então, é diferente de, por exemplo, uma dona de casa que varre uma casa, ela está executando uma atividade física. Uma dona de casa que faz uma caminhada 3 vezes na semana, por 20 minutos, né? Dentro de uma intensidade que para ela está entre leve e moderada, ela está fazendo um exercício físico, tá? Porque é algo regular. É importante que nós, da área de saúde, também saibamos diferenciar a atividade física do exercício físico. Para muitos dos nossos pacientes, né? Muitos desses nossos clientes, a atividade física vai ser o começo do exercício físico. Então, incentivá-los a fazer algo, de se movimentar, já é algo que já vai gerar um gasto energético, é algo que já vai ajudá-lo nessa reinserção novamente à sua funcionalidade, tá? E isso faz com que ele se torne produtivo, tem um significado para essa produção, né? E facilita nessas interações sociais. Então, isso tudo é o que justifica a gente estar falando aqui para vocês sobre esse tema hoje e trazer como objetivo, né, dessa nossa proposta temática, uma reflexão sobre essa importância de se avaliar a presença desses fatores que possam ser barreiras, não só ambientais, sociais, mas funcionais, né? E aqui, como fisioterapeuta, eu vou focar um pouco nessa questão da função, tá? Que esses indivíduos vão estar vivenciando
inclusive nas dificuldades para a realização dessas atividades básicas de vida diária, tá? Do cotidiano. Assim como também uma proposta que a gente sai daqui pensando e conseguindo identificar estratégias que a gente possa utilizar para o manejo desses fatores, né? Com o intuito de propiciar uma melhor participação desse indivíduo com obesidade nas suas atividades cotidianas, no tratamento da obesidade, inclusive numa questão que é primordial, que é promoção da sua saúde e do seu bem-estar geral, tá? Isso é saúde. Dessa forma, a gente começa falando... Então, um aspecto que a gente vai começar falando aqui é a questão do sedentarismo, né? A gente já viu que o sedentarismo é um fator para o desenvolvimento da obesidade, é um fator de risco, né, para o desenvolvimento da obesidade, e é um fator que a gente vai precisar atuar como tratamento da obesidade. E aí eu trago para vocês uma reflexão sobre a questão do índice de massa corporal, tá? Que nem sempre o índice de massa corporal vai ser um preditor independente que vai nos dizer que esse indivíduo tem um comprometimento de mobilidade. A gente já viu, por exemplo, pessoas que têm um índice de massa corporal grande e que consegue ser muito funcional, tá? E isso vai um pouco, a gente traz um pouco para a questão do estigma que esse indivíduo sofre, né, pela própria sociedade, que às vezes, por ter aquele corpo, já o limita do ponto de vista funcional, e o próprio indivíduo termina também inserindo aquele estigma e se limitando, se engessando. Agora, um aspecto que a gente precisa realmente levar em consideração aqui é a questão da sarcopenia, né? Esse, sim, tem sido considerado um preditor de incapacidade da função, porque a sarcopenia, que é a redução da quantidade de massa muscular, e vai ter relação também com a redução da força desse músculo, é algo que o indivíduo que tem obesidade tem muitas vezes esse desequilíbrio entre a massa de gordura e a massa muscular, né? A massa magra. E quanto menos massa magra ele tiver, né, mais fraqueza ele vai ter para realizar suas atividades funcionais de vida diária, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que estar atento, porque, inclusive, ele termina entrando num ciclo vicioso, porque a sarcopenia é a redução da massa muscular. Ela é revertida, muitas vezes, com o estímulo ao exercício. Se o indivíduo não se exercita porque ele tem dor, se o indivíduo não se exercita porque ele tem perda, dificuldade por perda dessa força muscular, ele vai entrando cada vez mais num ciclo vicioso, porque a própria imobilidade vai trazer também uma redução dessa massa, tá? Então, uma outra questão que a gente leva em consideração aqui também é a forma corporal. Muitas pessoas, né, acham que pelo fato do indivíduo ter mais gordura, nas suas extremidades inferiores, e isso vai estar relacionado a mais incapacidade de realização das funções, por exemplo, de membro inferior. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, que a forma corporal, a distribuição dessa gordura nesse corpo, se ela é mais central, se ela é mais inferior, ela não está associada a mais dificuldade de função ou menos dificuldade de função, tá? Então, o que a gente chama a atenção aqui? Que a gente precisa focar que esse indivíduo precisa se movimentar, tá? Porque a movimentação é algo que vai estimular a manutenção dessa força muscular, evitar esse processo da sarcopenia, e aí, consequentemente, ele vai ser capaz de inserir o exercício, de inserir a atividade física para o seu tratamento. E essa imagem, ela foi colocada com o objetivo, assim, de lembrar a todos, né? Lembrar a todos nós que o processo do tratamento da perda de peso muitas vezes está associado também à perda dessa massa muscular. Então, isso acontece muito, inclusive, no paciente que faz cirurgia, né, a cirurgia bariátrica, que junto com aquele peso que ele perde logo de imediato, ele perde muita massa de músculo. né? E aí ele perdeu algo que vai ajudá-lo no futuro, no processo desse tratamento, a manutenção desse peso adequado. Então, não é só perder o peso, mas que peso é esse que está se perdendo, né? É massa muscular ou é gordura? E a gente tem que também lembrar que no tratamento clínico, eles também podem estar
tendo essa perda de massa muscular, a balança vai estar mostrando lá, e a gente não sabe que é a massa muscular. Então, a gente precisa estar atento e inserir, né, questões funcionais nas nossas reavaliações, né? Então, assim, o senhor está perdendo peso, mas e aí? Está conseguindo realizar melhor suas funções? Está se sentindo mais fraco? Não está se sentindo mais fraco? Porque essa perda de peso pode estar associada à perda da massa muscular, certo? Lembrando que, né, tudo isso somado à questão funcional traz nesse indivíduo uma questão bem importante que a gente precisa estar atento na nossa avaliação sempre, é que o indivíduo ele gasta 10 vezes mais tempo realizando uma atividade do que uma pessoa que não é obesa, tá? Então, imagine que nas questões do seu autocuidado, se ele já perde 3 vezes mais tempo, se ele gasta mais tempo do que deveria, realizando as suas questões do autocuidado, da sua higiene pessoal, isso significa que ele vai ter menos tempo para a realização de outras atividades, inclusive do trabalho, do descanso, do lazer, né? Porque quando ele passa a realizar isso daí, ele já gastou tanta energia lá, tanto tempo lá, que falta o tempo para as outras questões. Então, vejam como é importante a gente estar atento à questão da funcionalidade na nossa avaliação, no manejo desse paciente, tá? E aquele indivíduo que tem uma obesidade classe 2 e 3, ele vai ter mais chance, inclusive, de ter mais comprometimento nas suas atividades de vida diária, tá? E essas limitações, inclusive, estão relacionadas às suas higienes pessoais, a questões de higiene pessoal, tá? Então, muitas vezes, eles não conseguem realizar de uma forma adequada para não perder tanto tempo ali e demandar tempo para outras questões. E tudo isso, né, a gente também não pode deixar de levar em consideração que esses indivíduos, muitos deles, eles não se mobilizam, eles não não estão ativos, tão ativos quanto deveriam, porque muitos têm medo de queda, né? Ou porque já passaram por situações nesse sentido, ou porque o próprio corpo e a sua questão da sua imagem corporal dificulta esse movimento desse corpo no espaço. E a gente precisa também estar atento a questionar isso na nossa avaliação, né? Porque a gente sabe que esse corpo desequilibrado, ele traz uma chance maior realmente de ter quedas, tá? Então, o risco de deslizamento e queda, né? Eles vão aumentar em todas as classes da obesidade, e principalmente naqueles que têm classe 2 e 3, né? E isso pode interferir na capacidade e no interesse de participar das atividades físicas, né? Das atividades de vida diária e no exercício físico propriamente dito, tá? E a gente tem estudos que mostram que perder peso pode melhorar essa estabilidade postural e, consequentemente, melhorar esse equilíbrio desse indivíduo, permitir que ele tenha mais segurança, né, para realizar, se movimentar. E que é importante que seja inserido nesse contexto, né, não só a atividade aeróbica, mas também atividades específicas que trabalham força dessa musculatura postural, o equilíbrio dessa musculatura, o equilíbrio desse indivíduo, né, com essa musculatura bem equilibrada, tanto de força quanto de flexibilidade, bem estável, tá? Para reduzir as chances desses desequilíbrios. E uma questão que a gente sempre avalia no nosso atendimento é como ele vê esse corpo. A gente sabe que existem distorções da imagem corporal no indivíduo que tem obesidade. Então, às vezes, a gente tem indivíduos que já estão no processo de emagrecimento, né? Já estão no processo de perda de peso. E ainda continuam se vendo com aquele corpo antigo, com aquele engessamento e com aquela limitação antiga. Então, a gente precisa também estar sempre, na nossa avaliação, estar sempre atento a essas questões, né? Como é que ele se vê? A psicologia usa muito essa avaliação, inclusive usando esse mapinha da silhueta, que a gente usa também na fisioterapia, mas é um instrumento que qualquer profissional da saúde pode estar fazendo uso, né, para identificar como é que esse indivíduo se vê. E isso não é só uma questão psíquica, mas também uma questão funcional, né? É uma questão que envolve a relação desse corpo, da função desse corpo no espaço, tá? E
algo que a gente vem observado muito no nosso atendimento, muito no nosso consultório, né, lá no nosso ambulatório de obesidade, que são coisas que a gente pensa que não faz a diferença, mas que faz toda uma diferença, que é a questão da função dos esfíncteres que esse indivíduo começa a perder pelo processo da obesidade. Então, a gente sabe que aquele abdômen, aquele corpo pesado, né, o aumento da massa abdominal, ela vai pesar na musculatura do assoalho pélvico, que é aquela que vai segurar a bexiga, e isso, com o passar do tempo, vai enfraquecendo essa musculatura, assim como o desuso, a falta da consciência desse músculo, né? E aí, o que acontece? Esse enfraquecimento, junto com o aumento da pressão que vai acontecendo na musculatura, faz com que esses indivíduos percam, por exemplo, a capacidade de segurar a urina quando tosse, quando espirra, quando a bexiga está um pouco mais cheia, e isso termina sendo uma barreira, pasmem, muitas vezes para a socialização, passa a ser uma barreira para a atividade física, para o exercício, eles terminam se restringindo e ficando mais tempo dentro da sua casa, com medo de sair porque não tem um banheiro, caso ele necessite, e a gente termina perdendo um pouco, né, da nossa chance de estar acertando no tratamento, porque muitas vezes a gente não ouve ou não questiona ou não está atento para essa questão desse aspecto funcional, né, dessa musculatura que também vai estar comprometida pela obesidade, tá? E trago uma outra questão também, um outro aspecto que a gente vai trazer para a nossa função, que é o aspecto do sono. Então, a gente sabe que a obesidade tem como uma comorbidade a apneia do sono. E se a gente esquece de perguntar para esse indivíduo como é a sua questão, essa sua relação com o descanso noturno, a sua relação com o sono, a gente também pode perder, junto com ele, de pensar em estratégias de como ele pode melhor ser útil, ser funcional no dia seguinte, né? Então, os indivíduos que têm apneia do sono, normalmente, são indivíduos que dormem muito mal. Então, aquele reparo que a gente precisa noturno, para que o corpo descanse, para que no outro dia esteja bem, esteja, né, disponível para se movimentar, eles muitas vezes não têm. Então, eles já acordam cansados, já estão cansados. E isso termina sendo um impactante para conseguirmos ter sucesso, né, na nossa proposta de intervenção, do nosso tratamento. Então, é interessante como uma estratégia, que já começa a trazer um pouquinho das estratégias do que a gente pode fazer, né, para melhorar essas condições, é de que a gente pode, primeiro, né, eu acho que tratar a própria apneia, e isso vocês identificando, eu acredito que já pode fazer os encaminhamentos adequados para os profissionais que possam tratar, mas até a gente realmente conseguir algo, criar com esse indivíduo um recordatório diário de qual é o melhor momento para que ele possa se exercitar, qual é o momento que ele está mais, que ele está mais e ativo, mais acordado, menos cansado, né? E tentar articular com ele, né, planejar com ele, dentro das suas possibilidades, essa organização do seu dia, para que possa ser inserido o exercício de uma forma que ele seja capaz de executar. E isso também vai servir para as outras atividades que esse indivíduo vai fazer, né? Que seriam as suas consultas. Então, assim, às vezes ele vai perder a consulta porque não dormiu de noite, esqueceu de acordar de dia, né? Ou a consulta com a psicologia. No momento que ele foi o horário que ele está mais, né, mais debilitado, mais cansado, e aí a psicóloga termina perdendo um pouquinho esse parâmetro do realmente de como é que está o humor desse indivíduo, tá? Então, são aspectos que a gente precisa estar atento, que vai impactar, né? Não deixa de impactar na função, nas atividades de vida diária. E trago também uma outra estratégia que é bem interessante, que é de vocês já começarem a conversar com esse indivíduo, o que ele pode fazer para facilitar a vida dele naquele momento, né?
Porque não adianta também ele se desgastar muito numa atividade simples e não ter, né, a capacidade depois de realizar uma atividade mais complexa. Então, se eu consigo, por exemplo, orientar que a respiração, ela precisa estar sendo feita em todas as atividades, em tudo que ele faz no dia a dia, eu estou garantindo que aquele indivíduo ele vai estar conseguindo oxigenar melhor aquelas estruturas, mandar mais nutrientes, oxigênio, e a tendência a ter um cansaço é muito menor. Lembrem que ele tem um pulmão que está lá restritivo por conta de um abdômen globoso que vai empurrar esse diafragma, né? Então, estimular que ele respire aumenta essa capacidade dele funcional, respiratória, para realizar as atividades de vida diária. Tá? Uma outra coisa é planejar, né? O que a gente vinha falando assim, qual é o melhor momento do dia? Qual seria o melhor momento do dia que a gente possa encaixar essa determinada atividade, essa determinada tarefa que você precisa fazer, tá? Reorganizar o espaço físico. Então, se é a pessoa que cansa muito quando vai tomar o banho e aí a sua higiene pessoal fica comprometida, por que não sugerir no início que ele leve uma cadeira, né? Uma cadeira que tenha segurança, que ele possa tomar esse banho sentado, né? Fazer o uso, talvez, de um corrimão, de uma estrutura que ajude a ele a sentar e levantar de determinados lugares. A gente sabe que a gente tem uma clientela que é uma clientela do SUS, nem sempre o que seria o ideal a gente vai conseguir fazer, mas tentar fazer ajustes e adaptações que favoreçam que esse indivíduo tenha um melhor desempenho funcional nessas atividades básicas, né, do dia a dia. Consequentemente, ele vai se cansar menos, ele vai se lesar menos e ele vai conseguir estar mais disposto para fazer outras coisas, tá? E isso também está relacionado a readaptar as tarefas diárias, né? Tentar organizar isso daí junto com eles, dentro da realidade de cada um, dentro das necessidades de cada um. E isso, quando a gente fala, a gente também está tentando cuidar desse indivíduo que vai ser orientado a fazer o exercício físico. Então, a gente falou aqui muito na questão das atividades de vida diária, né? Se ele consegue realizar isso de uma forma positiva, a gente já está conseguindo inseri-lo de alguma forma numa vida mais ativa, tá? Já é o precursor para depois a gente inseri-lo numa atividade de exercício físico regular, tá? E aí, o que a gente traz aqui, que é imprescindível quando a gente vai orientar que esse indivíduo se movimente, que ele se exercite, né? A gente já saiu dessas questões que estão só relacionadas às atividades de vida diária, porque a gente já trouxe, inclusive, estratégias, também trazer essas estratégias para o exercício. Então, ele se organizar com relação à respiração, ao melhor horário do dia, o que ele pode fazer para facilitar no início, esse início do exercício, né? Esse replanejamento. Então, tem que ser algo muito que ele sinta o corpo dele e que a gente possa orientá-lo dentro das suas dificuldades, né? Das suas capacidades, tá? Então, conhecer o nosso cliente é importante. Também eu não vou pedir para um indivíduo começar a se exercitar fazendo, por exemplo, uma academia, quando ele nunca experimentou, ele não gosta de fazer uma academia. Então, eu tenho que sempre também ouvir na questão do que é o motivador para ele sair desse estado de inércia. A gente tem que conversar o que poderia ser uma atividade, um exercício que o motive, né? Porque motivação é algo que a gente vai ouvir o tempo todo nessa clientela, nesse perfil. Eles precisam ter algo que seja motivador, que dê prazer, né? E a escolha do que ele vai realizar é algo imprescindível para que a gente consiga ter um efeito positivo. Quando necessário, e aí eu vou defender um pouquinho, né, lá do exercício, da fisioterapia, quando possível, a gente ter na equipe o suporte de um profissional com experiência em exercício, tá? E aí a gente fala aqui do exercício terapêutico, que é aquele que é feito de forma individualizada, pensando nas questões funcionais desse indivíduo, nas suas limitações, nas suas dores, tá? E o educador físico, tanto o físico quanto o educador físico, para que possa orientar e supervisionar esse exercício
de acordo com as demandas de cada um e suas condições. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir isso na atenção básica, mas quando a gente consegue, por exemplo, inseri-lo num atendimento mais específico da fisioterapia, numa clínica que atenda essa demanda, e que depois melhore essa limitação para trazer ele para o exercício, às vezes a gente pode ganhar muitos passos na frente, né? Muitas estrelinhas na frente. E lembrar que o exercício regular é a melhor, pode melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, né? Melhorar a questão do transtorno de humor, a questão da depressão, da ansiedade, que são fatores, barreiras emocionais, né? Inerentes a cada um, e que vai dificultar também no manejo do nosso tratamento. Vai melhorar também a imagem corporal, essa imagem que esse adulto tem de si mesmo, do seu corpo, tá? E perceber realmente quais são as suas limitações. E a gente tem que lembrar que o exercício ele precisa ser de uma intensidade adequada, né? Ele precisa ter uma duração adequada, ele precisa ter uma frequência adequada para ele ser terapêutico, né? E a gente está falando aqui de dosagens submáximas. A gente não está querendo que eles virem um atleta, a gente quer que eles tenham um hábito saudável, tá? Então, por conta disso, a gente foca no exercício de uma forma terapêutica. Um item que é importante, a gente também está atento, está na atenção básica, especializada, em qualquer uma dessas condições, tá observando a integridade dessa pele, né? Tá avaliando e ter áreas alertas, como, por exemplo, pontos de muita pressão nos pés, rachaduras, sinais de infecção, né? Principalmente as partes que têm dobras cutâneas, porque isso também pode ser uma barreira para que esse indivíduo tenha uma atividade funcional adequada, né? Eu já recebi pacientes que tinham dificuldade de caminhar por conta das rachaduras de calcânio que eles tinham, por conta da sobrecarga que fazem, né, nessa região posterior dos pés, e que isso terminava sendo um limitador para ele caminhar, né? Então, vejam que a gente pode, com um olhar mais cuidadoso, mais específico, tá melhorando esse barreira, né? Ou reduzindo essa barreira, ou até eliminando essa barreira, para que esse indivíduo possa ter uma função mais adequada. Outro que termina sendo um grande vilão do todo o processo é o calçado. Então, às vezes a gente nem se preocupa, mas se a gente for observar, muitos dos pacientes que a gente recebe nos nossos ambulatórios chegam lá com as havaianas. Então, a havaiana, além do risco de queda, é uma sandália que ele precisa fazer mais esforço para segurar a sandália no pé, né? Ele quase que não levanta esse pé por conta do peso, inclusive da perna, e aí ele termina arrastando mais essa perna, porque vai ter mais dificuldade, porque a havaiana é solta. Além de que, se a gente for pensar na questão da estrutura postural desse indivíduo, eles terminam sobrecarregando mais o calcânio, e os sapatos que são planos, eles não são um facilitador dessa distribuição de carga. Então, o ideal era que a gente tivesse calçados que tivessem o calcânio um pouco mais alto, né? Para ele conseguir distribuir melhor o peso no restante dos pés. Um calçado que aquele pé, que não é um pé, né? Normalmente é um pé que não tem cava, é um pé plano, né? E que aquele pé, ele consiga ter toda uma base de suporte no calçado, no solado desse sapato, para que o peso seja distribuído de forma cuidadosa. Então, quem está na atenção básica pode já estar orientando questões como essa, né? E que vai facilitar muito a vida, o desempenho, inclusive, na velocidade de caminhada desses indivíduos, na velocidade da marcha desses indivíduos, tá? Assim como, se necessário for, a introdução já de um adaptador da marcha, né? Uma muleta, um andador, uma bengala. Então, algo que facilite esse deslocamento, né? Que facilite que esse indivíduo possa se movimentar, tá? Aí a gente traz agora um pouquinho da nossa experiência lá no CEDEBA, né? Nesse nosso centro de referência. Então, a gente lá, como fisioterapeuta que faz parte de uma equipe multidisciplinar, a gente tem
médico, a enfermagem, serviço social, psicologia, nutrição, né? Dentro desse arsenal do cuidado com esse portador de obesidade, nesse indivíduo essa pessoa que tem obesidade. E lá na fisioterapia, a gente trabalha muito com a questão da educação em saúde. Não é objetivo nosso lá reabilitar, como muitas vezes não vai ser objetivo da atenção básica reabilitar, mas educar, né, orientar, é uma conduta que tem feito toda uma diferença e que tem ajudado muito os nossos pacientes, tá? Então, as coisas que a gente falou aqui para vocês, que o que a gente faz lá, tem resolvido muito, minimizado muito essa questão dessa disfunção, né? Dessa dificuldade das realizações das atividades de vida diária desses indivíduos, o que impacta na sua qualidade de vida, né? Então, as orientações que a gente faz, tanto no atendimento individual, quanto também nos atendimentos de grupo, onde eles conseguem compartilhar situações específicas, e que muitas vezes a situação de um termina sendo a situação do outro também, né? Os grupos de postura que a gente realiza lá também, que termina sendo uma questão, que tem outros objetivos, que não é só a da função, mas eles terminam tendo uma questão social importante, né? Eles conseguem se socializar, eles criam amizade, eles saem dali para fazer cursos juntos fora, eles saem dali para fazer, combinam caminhadas, então está sempre um apoiando o outro também do ponto de vista psíquico, né? Não só funcional. E os grupos que a gente faz, que são interdisciplinares, né? Que contempla todos os elementos da nossa equipe. E uma dessas que está nessa imagem aqui é quando a gente recebe esses pacientes que estão entrando no nosso ambulatório. Então, a gente faz uma manhã num auditório, onde cada um explica a sua função dentro do núcleo, e ali a gente já começa a orientar a importância do exercício, já começa a mostrar, já começa a fazer, cada um dentro das suas possibilidades, né? Muitas vezes, quando eles chegam para o atendimento individual, eles já chegam com alguma mudança, né? Já aconteceu algum impacto positivo, essas orientações iniciais que são dadas. Outra estratégia que a gente compartilha com vocês é essa questão dos recursos educativos, né? Então, a gente usa muito essas questões de recursos, de vídeo, de folder, de joguinhos, e um dos que a gente criou foi essa cartilha de como esse indivíduo pode começar a fazer a caminhada, respeitando as suas limitações, respeitando o seu corpo, ouvindo o seu corpo e progredindo dentro dessas observações, tá? E aí a gente mostra aqui como é que ele deve fazer, quais os cuidados que a gente precisa ter, quando deve parar, quando precisa passar para reavaliar, né? Isso é explicado no atendimento, mas também a gente pode ir reforçando com instrumentos, com recursos como a cartilha, por exemplo, né? O folder, por exemplo. E agora, a gente chegando um pouquinho, né, nas considerações finais, eu acho que a gente já trouxe alguns tópicos importantes para reflexão, né, e daqui para frente, de como é que a gente vai abordar esse indivíduo que vai chegar para o tratamento da obesidade. Mas o que a gente precisa só resumir aqui, nesses aspectos, é que a prevenção dessas complicações, né, que são barreiras muitas vezes funcionais, é possível quando a gente faz a identificação dos riscos, né, e a inclusão de exercício aí pode melhorar o controle de postura, vai melhorar a questão do equilíbrio, vai melhorar a força desse indivíduo, a flexibilidade, o seu condicionamento aeróbico, deixando ele mais pronto para a realização das suas atividades de vida diária. Aqueles indivíduos que relatam desafios significativos na participação das suas atividades de vida diária, que a gente vai começar agora a ouvir, né? A ter essa sensibilidade da escuta nos nossos atendimentos, pode se beneficiado por qualquer abordagem de qualquer um de nós, mas caso se observe algo que seja mais específico para fisioterapia ou para terapia ocupacional, esse indivíduo ele vai, né? Ele pode se beneficiar muito mais, né?
A gente sabe que às vezes existe a dor, né? Eles sofrem muito com as dores articulares, joelho, tornozelo, coluna. Se a gente tiver um atendimento mais especializado, ajudando nesse contexto, tudo pode ser melhorado. A estrutura é algo que a gente precisa também estar atento, né? Se a gente se disponibiliza a atender esse perfil de clientela que tem sobrepeso ou que tem a obesidade, a gente precisa pensar nessa estrutura de saúde, do nosso serviço de saúde, os nossos consultórios, os nossos espaços, os nossos mobiliários, né? A acessibilidade desse indivíduo até o nosso atendimento, tá? Isso precisa ser pensado, precisa ser discutido, né, com a gestão, inclusive, para que a gente tenha essa melhor acessibilidade e até o indivíduo realmente comprar a briga junto com a gente, né? O paciente se sentir realmente inserido nesse contexto e ser acolhido de forma correta. E acolher esse indivíduo, a sua história de vida, a sua realidade complexa, que tem vários aspectos, a gente já viu que estão relacionados a esse processo, né? São questões sociais, econômicas, é um desafio e uma responsabilidade de qualquer profissional da saúde, em qualquer fase da atenção, tá? E não de uma categoria específica. A gente brinca que lá todo mundo é um pouquinho de cada coisa. O fisioterapeuta é um pouquinho de assistente social, de psicólogo, de nutricionista, o nutricionista é um pouquinho de fisioterapeuta, o enfermeiro, enfim. A gente faz a educação em saúde. Então, quando a gente faz a educação em saúde, é um recurso que é acessível para todos os profissionais. E uma questão que é fundamental é que a abordagem dos profissionais da saúde, né, não estigmatizem esse indivíduo, né, não culpabilize esse indivíduo que tem fatores de riscos importantes, né, e isso, essa nossa ação, essa nossa postura, muitas vezes pode aumentar a probabilidade de comportamentos danosos à saúde desse indivíduo, tá? Como, por exemplo, a diminuição da prática de atividade física, que são medidas que a gente não indica não são indicadas para perda de peso, pelo contrário, né? O exercício, ele é importante para perda de peso. E esse indivíduo, ele termina tendo mais chance também de desenvolver transtornos psicológicos, isolamento social, uma insatisfação corporal. Então, o profissional da saúde, ele precisa ser muito, muito cuidadoso, né? Ele precisa ser muito, como é que posso dizer, tá sempre se colocando no lugar do outro, né? Ouvindo aquilo ali e recebendo aquelas informações ali, né? Como um olhar para ajudar, e não para dificultar a vida do indivíduo. E a mensagem que a gente deixa final, é algo que a gente aprendeu, né, nesses 11 anos trabalhando com pacientes de obesidade, portadores, né, pessoas com obesidade, é que a balança, ela não deve ser o único termômetro ou o principal para o resultado do tratamento. E, às vezes, a gente precisa estar atento que a gente só usa isso como parâmetro, né? É o peso que que ele chega lá no nosso consultório e diz, pô, ganhou peso, ó, o peso aumentou, ou não perdeu. Não é isso que a gente tem que estar atento. A gente precisa estar atento a outros aspectos também. E aí, como é que está o seu sono? E aí, está mais disposto? E aí, está mais feliz? E aí, as medidas, aquela roupinha que não entrava, como é que tá? Aquela ladeira que você subia, que tinha dificuldade, já está subindo com mais facilidade, tá? Porque muitas vezes, inclusive, essa balança, ela não vai mostrar, porque o indivíduo vai estar transformando a gordura em massa muscular. Então, a gente vai estar trocando só a qualidade daquela composição corporal e o IMC e o peso, muitas vezes, pode permanecer o mesmo, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. E uma outra coisa que é imprescindível é que qualquer que seja a mudança e a sua magnitude, ela deve ser valorizada e comemorada. Então, se foi uma coisa pequena, que para a gente muitas vezes é pequena, mas para eles é alta, né? É algo muito valoroso, a gente tem que comemorar, a gente tem que parabenizar, porque né? Essas nossas atitudes, elas terminam sendo motivadoras para o nosso paciente, tá? Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado, né? Um pouquinho aí, passando um pouquinho dessa nossa experiência.
E obrigada.